Oi pessoal, vocês estão bem? Vejam o que vai acontecer na novela Contigo Sim. Ed diz a Ângela que Álvaro tem que sair da vida dela já. Ângela diz que sim, mas só de pensar de olhar para ele. E diz que depois que se entregou a ele a maneira de como ele brincou com ela. Ed abaixa a cabeça e Ângela diz, você não sabe o quanto me dói. E ele responde, ai amiga, deve ser horrível. Ela diz que quando tem que ver ele, ela sente que não pode respirar. E diz que dói muito porque ela deu o coração dela a ele e a confiança também. E diz, ele foi o primeiro homem da minha vida e a traição dele me marcou. Ed pergunta se ela entende que ele não faz bem, e ela diz que com certeza. E diz que o Álvaro não é a pessoa de quem ela precisa, mas às vezes ela se pega pensando nele. E diz a Ed que é como se o coração dela o traísse, e pergunta a ele se ele entende. Ele diz que melhor do que o que ela pensa. E diz a ela que essa prova vai ser muito dura, mas muito dura para ela. Ângela diz que sim, mas que sabe o que tem que fazer, tem que superar ele. E Ed diz, é isso aí. No Hospital Vega, Samantha está em sua sala quando o Álvaro chega perguntando se pode entrar. Ela olha para ele, mas não responde nada e ele entra. E diz a ela que só queria avisar que vai começar a transferência da Clarinha para o hospital. Ela pergunta se os sócios econômicos já fizeram tudo e preencheram a papelada. Álvaro pergunta por que eles deveriam fazer isso e Samantha responde porque é o requisito de qualquer transferência de entrada, Álvaro. Diz porque o diretor da fundação é Leonardo, se você não fizer isso vai dar problemas. Álvaro senta e diz, Samantha, a gente está falando da Clarinha. Samantha diz que não é por isso que Leonardo vai pular os requisitos. E Álvaro diz que ele vai pular sim, se ela e o pai dela der a ordem. Samantha diz que Álvaro está errado e que o pai dela já lhe deu total autonomia e a verba ele já liberou. Caso você não se lembre, o Leonardo pode decidir como distribuí-la. Álvaro diz que sim, mas ela pode convencê-lo, né? E perguntou, tá dizendo que o Leonardo pode se recusar a receber a minha irmã? Samantha se levanta e diz que só está dizendo que o Leonardo pode se recusar a liberar uma parte da verba para a irmã dele. Se você não cumprir com as burocracias. Álvaro se levanta e diz que eles já haviam conversado e que tinham feito um pacto. Ela diz, sim, mas isso foi antes de você me trair. Agora se resolva com o Leonardo e isso é tudo que eu te peço. Ou prefere pedir o favor para o meu pai? E ele diz, amor, não faça isso. Álvaro diz, eu sei que errei, mas a gente combinou que ia fazer isso tentar funcionar, né? E Álvaro diz a Samantha que só está tentando fazer ela feliz e pede que eles deixem o que passou para trás. Álvaro tenta beijar ela, mas Samantha é fria e ele diz, ei, por mim não, pela Clarinha. Samantha tira a mão dele e diz, eu sinto muito, mas você tem que cumprir com as burocracias e os trâmites. E diz que o Leonardo vai submetê-la ao processo para ver se ela pode ou não entrar no programa. E diz a ele, e ponto. Álvaro olha para Samantha furioso. Na faculdade, Ed diz para Ângela que já volta porque ele vai pegar um cafezinho e ela diz que vai lá para a mesa. Ele responde que já a encontra. Hermínia diz a Ângela, estava te procurando porque em alguns dias acaba o prazo para o vencimento da mensalidade. E diz que está distribuindo os lembretes para os alunos que ainda não pagaram. E Ângela diz, tá, te agradeço, Hermínia. Ela diz que aconselha ela a não atrasar, porque senão ela vai pagar juros. E ela diz, juros? Hermínia diz que sim, além disso não vão te deixar fazer as provas e pede ela que tome cuidado. Ângela fica preocupada e diz obrigada. O senhor pergunta a Guigo se ele vai querer comer ou não, e ele responde que sim. E pergunta a Guigo se ele vai fazer tudo o que ele disser, e ele responde que sim, e ele diz, não vai me passar a perna, viu, garoto? E diz a ele, anda, come. Coitado, Guigo está com fome que come rapidamente. Ele pergunta o que é isso, hein? E pergunta a ele se ele quer refrigerante e Guigo diz que sim. Álvaro se vira para Samantha e diz que ela tem o poder de agilizar esses trâmites se ela quiser. Ela diz para ele se eu quiser, mas por que eu iria querer? Álvaro diz se eles não se apoiar como casal, isso não vai funcionar. Ele diz sou seu marido e ela diz que ele é só meio marido dela porque o casamento civil foi anulado pela traição dele. E diz, lembre-se que só estamos casados na igreja. E ele pergunta o que ela quer que ele faça então. Ela diz, fácil, quero que assim que sair sua sentença de divórcio, a gente se case. Ela diz, mas como tem que ser, como tudo que a lei manda, e ele diz, mas é claro. Ele diz, mas é claro que vamos casar, amor, isso eu prometo, mas não meta a Clarinha no meio disso. E ela responde que claro que coloca, mas dessa vez vai fazer tudo do jeito dela.
Vamos assinar um contrato pré-nupcial que vou redigir com o meu advogado. E ele diz: um contrato? Álvaro diz: e por que isso? Pra quê? E ela responde que é para que ele nunca mais tente bancar o esperto com ela. Ele pergunta que cláusulas terão nesse contrato e ela responde que ele vai ver. Ela diz que o que pode adiantar para ele é que se ele brincar com ela novamente, ele vai se arrepender para o resto da vida. Ele diz que está bem, como ela quiser, assim que ela tiver o contrato pronto, ele assina. Mas nesse momento você vai falar com Leonardo para que ele autorize a transferência da Clarinha.